Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Pastor Heraldo Ávila por aqui, e é com alegria que nesta sexta-feira, pela manhã, podemos estar aqui na santa presença de Deus, juntos com todos vocês, para ouvirmos a palavra de Deus, uma porção da palavra, em seguida, orarmos a Deus. Estamos firmemente em uma campanha, uma série de mensagens chamada Conhecendo o Espírito Santo. Se as pessoas pudessem entender. Se as pessoas pudessem calcular a grande importância do Espírito Santo. Elas não desprezariam o Santo Espírito. Elas não desprezariam o maravilhoso e doce Espírito Santo. Como ele é importante em nossas vidas. Vejam, ele é responsável para nos inserir na família de Deus. Ele é responsável pela nossa santificação. O Espírito Santo é responsável pela nossa regeneração. Ele é o responsável de nos tirar deste mundo e nos colocar agora na família de Deus. Enfim, eu poderia citar aqui centenas e centenas de coisas que poderia comprovar a importância do Espírito Santo. Mas nesta manhã, eu quero falar sobre o Espírito Santo da verdade. Isso está em João capítulo 14, versículo 17. Jesus disse assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará em vós. Pois é, Jesus foi muito claro aqui, quando ele falou da pessoa do Espírito Santo. Jesus falou, meus amados irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aí que a gente começa a pensar, se Jesus falou que ele é o Espírito da verdade, então existem espíritos por aí da mentira, do engano. E como é que a gente vai descobrir aonde está o Espírito do engano? Através do Espírito Santo. Somente através dele, com um dom chamado discernimento de espírito. E eu quero fazer uma alusão aqui importante a esse dom. Por que Deus nos deu, está lá na galeria, que a gente pode ir lá e buscar? Ele mandou a gente buscar esse dom. Por que é necessário discernir os espíritos? Porque agora no tempo do fim, olha, é uma variedade de espírito que está agindo no mundo. Espírito de engano, espírito de prostituição, espírito disso, espírito daquilo, de apostasia, de frieza, enfim, são muitos espíritos. Agora, a gente precisa deste dom maravilhoso para discernir que espírito está agindo em cada situação. Mas aqui Jesus disse que o Espírito da verdade, ou seja, isso indica, isso nos deixa claro e fica evidente, significa que ele é o único verdadeiro e somente podemos chegar à verdade por meio dele. Ninguém consegue chegar à verdade por outro espírito. Vocês entendem? Só pelo Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo, precisamos buscá-lo, precisamos entender o que está na mente do Espírito Santo, para que nós possamos então ser abençoados. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o Espírito da verdade. Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque lá já tem um Espírito. Lá já tem o Espírito da mentira, do engano. Lá já tem outro Espírito, o Espírito de Satanás, que é o Espírito da mentira. Por isso que o mundo não pode receber. Porque não vê. O mundo não consegue enxergar o Espírito Santo, as ações do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Não consegue ver por quê? Porque estão cegos espiritualmente.
eles não conseguem enxergar a grandeza do Espírito Santo. E nessa hora eu quero falar com você o seguinte: existe muito espírito por aí, meu amado. Existe muito espírito que não é o da verdade. Você tem que estar muito atento. Nesse tempo do fim, nós precisamos estar muito atentos, porque Satanás soltou um monte de espírito e ele está aí enganando, enrolando as pessoas. Não são tantas pessoas, né, que a gente tem visto aí vivendo no engano. E ele disse que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Aí que está o segredo. Não conhece o Espírito da verdade. Aí eu pergunto, você já conhece o Espírito da verdade? Você já tem desempenhado uma amizade com o Espírito Santo? Você conhece o que o Espírito Santo gosta, o que ele não gosta, o que ele deseja ver em nós, o que ele deseja fazer em nós? Então, se o mundo não conhece, nós devemos conhecer o Espírito Santo. Devemos conhecer como? Através da palavra de Deus, através dos ensinos bíblicos, entender quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele interage, como ele trabalha em nossas vidas, qual é o ministério do Espírito Santo e por aí vai. Então, veja que sem o Espírito Santo não há verdadeira verdade, não há verdade verdadeira, melhor dizendo. Sabe, isso significa evidente na vida do apóstolo Paulo. Antes de receber o Espírito Santo, o apóstolo Paulo já possuía todo o conhecimento nas escrituras judaicas, porém, apenas por meio da atuação do Espírito de Deus é que ele chegou à verdade. Amém, queridos? Então está aqui, ó, o Espírito Santo sempre atuou na terra, sempre. Ele sempre, desde o Antigo Testamento, sua atuação é destacada em diversos momentos. Nós vamos ver o Espírito Santo, né, capacitando José para a interpretação de sonhos. Ele deu habilidade e inteligência para o serviço de Bezalel e Aioliabe. Ele capacitando Gideão na liderança, dando força extraordinária para Sansão. Falou por meio dos profetas. Isaías 48, 16, falou por meio dos profetas. Deu extraordinária força a Sansão, Juízes 14, versículo 6. Capacitando Gideão na liderança, Juízes 6:34. Ele deu habilidade e inteligência para o serviço, né, do tabernáculo, o Bezalel e o Aholiabe, Êxodo 36, versículo 1. E ele capacitou José na interpretação do sonho de Faraó, Gênesis 41, 34. Mas nós não vamos falar sobre isso, não. Eu estou só falando da importância do Espírito Santo da verdade. Porque os espíritos do engano estão todos por aí. Então está aqui, ó. Porque ele disse, vocês o conhecem, mas vós o conheceis. Veja que todo cristão tem obrigação de conhecer o Espírito Santo, de buscar entendimento sobre ele. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele vive convosco e ele estará dentro de vós. Primeiro com e depois dentro. Com é quando nós aceitamos a Jesus, é o primeiro ato. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida para nos moldar, nos regenerar, mudar o nosso caráter. E depois em vós, dentro de vós, na verdade. Esse dentro de vós significa trazendo poder sobrenatural. É o batismo com o Espírito Santo. Então, eu quero finalizar essa palavra nessa manhã de sexta-feira. Você que vai trabalhar, você que já acordou para a sua lida, vai trabalhar em casa, outros vão trabalhar fora, não importa. Segue a companhia com o Espírito Santo. Peça a Ele para ser contigo no seu trabalho, na sua casa, na sua lida diária. Se você vai sair para agir alguma coisa, pede para Ele ir contigo. Comece um relacionamento hoje com o Espírito Santo e a sua história vai ser outra. A sua história vai mudar. Amém? Então, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. E significa que Ele é o único verdadeiro. Somente podemos chegar à verdade por meio dele, do Espírito Santo. Não há outro. Amém, queridos? Que nesta manhã de sexta-feira, todos vocês possam ser muito, muito abençoados pelo doce Espírito Santo. Nós vamos orar agora
pedir o Espírito Santo para nos guiar na verdade, para não deixar que nenhum espírito de engano, que nada nos iluda, nos engane, que ele limpe o nosso caminho, que ele amarre os demônios que tentam nos levar para a destruição e que possamos seguir em frente, fazendo a vontade de Deus. Vamos orar então. Curvemos a nossa fronte e vamos falar com Deus. Se você quiser sempre colocar o copo com água, e só de nós orarmos aqui, a tua água vai ser consagrada, abençoada, e você vai receber a tua bênção. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta manhã de sexta-feira. Ó, meu Pai querido, eu te enalteço, eu te glorifico. São 6h10, Senhor. Eu te louvo para que o Senhor possa abençoar essas pessoas, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua lida diária, abençoar essa mãe, esse pai, esse jovem, essa jovem, abençoar esse trabalhador liberal, Senhor. Estenda suas mãos, poderoso Deus, e faça com que cada um receba a tua bênção. Que o Espírito Santo possa conduzi-los, ensiná-los e trazer à luz a toda a verdade que nós precisamos. Meu Pai querido e amado, eu oro por essa casa, por essa família, Espírito Santo. Que o Senhor possa entrar nessa casa, nessa família. Que o Senhor possa começar a se mover através dessas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Revela-se a essas pessoas, como um dia o Senhor tem revelado a mim, a tua identidade, a tua glória. Revela-se a cada um, Espírito Santo, conforme o Senhor deseja. Eu abençoo essa casa, essa família, o dia dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Tá aí, meus amados. Ouvimos mais uma boa palavra sobre o Espírito Santo, oramos, creia no teu milagre, beba da água com fé, vá em frente, portas estão abertas, vitórias grandiosas são liberadas, porque o nosso Deus é um Deus bom, tá certo? Então, fica aí o meu pedido mais uma vez, que você compartilhe para quem você puder, que você possa deixar o seu like. Eu não sei se vocês, quero fazer uma pergunta aqui, se vocês não estão conseguindo botar comentário, eu pedi várias vezes, para vocês colocar um comentário aí, se estão gostando, ou em um tema sobre o Espírito Santo, para que eu possa ensinar e ministrar para vocês, e nada foi feito. Talvez não está desativado aí essa ferramenta, eu não estou sabendo. Se não tiver desativado, escreva aí, por favor, tá tudo bem, eu aprendi, estou aprendendo. Coloque o seu comentário aí. Me ajude nisso aqui, tá bom? E compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E que Deus abençoe todos vocês ricamente. Amém? Nunca se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço para todos vocês. Um dia muitíssimo, muitíssimo abençoado. E tudo que você for fazer, tenha a boa mão do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Esperamos vocês logo mais no nosso santo culto, adorando a Deus e buscando Ele em espírito e em verdade. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até logo mais, se Deus quiser, às 17h30 e depois às 19h30 na casa de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe vocês ricamente.